Repita comigo assim: recomeçar. Mas agora pega lá do teu interior, fala com vontade, sabe? Dá tchau para a preguiça em nome de Jesus. Fala: recomeçar é necessário. Esse é o tema dessa manhã, amém? Diz assim no versículo 15: então disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos, que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que eles se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo o que se move sobre a terra. Saiu da arca uma espécie após a outra. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nesta manhã, Deus, eu quero orar, Pai, porque é chegado um tempo de nós recomeçarmos em algumas áreas da nossa vida, e eu quero declarar que o Senhor vai nos surpreender nessa manhã. Pai, só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode fazer aquilo que eu, humano, não posso, mas o Teu Espírito Santo pode ministrar no mais profundo do coração de cada filho e filha que está aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, este é um tema muito ouvido nos últimos dias nesse lugar, porque Odres Novos é um lugar de recomeço. Parece que quando nós chegamos aqui, nós temos visitado várias famílias, eles falam: pastor, parece que casou com a gente. Esse nome, ele estava exatamente vinculado com aquilo que eu estava vivendo. E aí, alguns recomeços, eles foram necessários para que nós pudéssemos dar um passo de fé e vivêssemos algo novo em Deus. Este tema, talvez não novo para você, mas muitas vezes ainda faltou coragem. Querido, muitas vezes nós vamos começar algo em Deus, mas somente quando nós precisarmos recomeçar é que nós vamos ver quão difícil é. Porque quando você começa algo, você está animado, você está corajoso. Quantos aqui já começaram algo na sua vida? Deixa eu ver. Você vai animado, você vai corajoso, vai dar tudo certo. Eu sei no que eu tenho, em quem eu tenho crido. Só que aí vem o primeiro obstáculo e dá errado. E aí você precisa recomeçar. Eu lembro que, querido, quando nós falamos o termo recomeçar, nós começamos a dizer inúmeras coisas que nós já vivemos e fazemos, e nós achamos que não é preciso mais recomeçar. Eu quero chamar a atenção para algo específico nessa manhã. Quando Deus fala para mim e para você, é necessário recomeçar, Ele está dizendo que você, a partir de hoje, vai começar um novo propósito e uma nova missão. Talvez você disse sim para Deus, esse chamado pode mudar tantas coisas. Eu quero declarar que se você hoje sair daqui pronto para recomeçar, você vai começar uma nova trajetória na tua vida. Quantos creem nisso nessa manhã? Veja, Mateus 4,19, Jesus olha para aqueles homens, enquanto ele falava sobre a vocação deles para ser discípulos, e ele convida-os para que sejam pescadores de homens. Você pensa como que é quando Jesus olha para você, você é tão bonito, arrumado, preparado para viver tantas coisas, e Deus fala: olha, chegou o tempo de você ser pescador de homens e não mais de peixes. E eu não sei qual é a tua profissão hoje, o que você tem feito, o que você tem vivido em Deus, mas essa manhã ele fala: olha, o teu recomeço, ele vai gerar uma nova trajetória de bênçãos, de milagres, de prodígios, de maravilhas. Só que para isso você e eu precisa dizer sim para o siga-me do Senhor. Nessa manhã Deus te trouxe aqui não é à toa, é porque Ele quer que você e eu possamos decidir recomeçar, porque recomeçar é necessário. Sabe, talvez naquele momento quando eles escutam a palavra sigam-me, imediatamente aqueles homens, eles decidem deixar as suas redes e seguir a Jesus. Talvez hoje você olhe para a tua vida e você está se questionando: pastor,
só eu sei o que eu tenho vivido. Só eu sei as lutas e as circunstâncias do que eu tenho passado. Problemas, situações, eles têm chegado até a minha casa. Mas ainda assim, o Senhor está falando comigo, com você. Eu tenho algo novo para você. Deus, querido, Ele não se prende a calendário humano. Deus, Ele não se prende a situações terrenas. Deus, Ele não se prende ao teu problema e à tua dificuldade. Deus, Ele está falando, se você disser sim para o siga-me do Senhor, eu tenho convicção e certeza que você vai experimentar algo novo. Talvez você está olhando para a tua vida hoje e você está pensando que já passou o seu tempo de recomeçar. Sabe, você está se questionando, você está olhando para você e está dizendo, pastor, eu já perdi o time, eu estou velho demais, eu estou passando situações complicadas demais. Quantas vezes você já se pegou, talvez até essa semana, achando que você não será capaz mais de viver algo novo? Queridos, talvez você quer se formar, você quer fazer uma faculdade, você quer começar um negócio novo, você quer se despertar para algo diferente em Deus. Mas nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui para dizer o que Davi falou em Salmo 150: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Dá uma respirada aí. Respira lá bem fundo. Tem fôlego aí? Então, querido, se tem fôlego, ainda existe tempo para você. Não é o teu fim, mas sim o início de um novo tempo. Nós que muitas vezes temos colocado limites, temos colocado situações que nos prendem e nos param de viver o sobrenatural de Deus. Quantos não chegaram até aqui dizendo, quando eu tiver 35 anos, quando eu terminar a minha faculdade, quando eu tiver o emprego dos sonhos, quando eu tiver o carro que eu tanto busquei, quando eu tiver a casa, quando eu tiver mais tempo. Queridos, Deus está à procura de corações que o adorem em espírito e em verdade, como diz João 4. Ele não está preocupado se você bateu a tua meta, se você já alcançou aquilo que você planejou. Ele está preocupado se hoje você e eu decidimos estar no centro da vontade de Deus. Mas pastor, a minha vida está totalmente torta, está complicada, está difícil, tantas coisas para alinhar. Queridos, quando Paulo ele é chamado por Deus, ele ainda era chamado de Saulo, ele estava no caminho errado, ele matava os cristãos, ele perseguia, ele fazia tudo de pior. Mas um dia Deus decidiu encontrá-lo. E queridos, de um homem que recebia cartas para matar, ele passou a ser um homem que escreve cartas que mudam e transformam vidas até hoje. Você tem noção que o Senhor ele entrou na vida dele, na casa dele, na família dele e falou: olha, recomeçar não é fácil, Paulo, mas é necessário. Eu estarei mudando o teu nome. Quantos aqui já ouviram a história de José? Deixa eu ver. José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele foi injustiçado várias vezes, ele foi preso, ele foi traído, querido, mas ele continuou fiel. E se você quer receber, levanta a tua mão. Eu quero declarar que não importa se você foi vendido, se você foi traído, se você foi enganado, o Senhor ele tem uma nova história para você. Ele te trouxe essa manhã para que você recomece e possa governar aonde Ele vai te colocar nesse ano. Mas ele continuou fiel, e ele chegou o momento que ele precisou viver o recomeço. Ele foi levantado para ser governador do Egito, mas aonde ele estava, ele foi fiel.
E nós lemos sobre Noé. E queridos, em Gênesis 6, o Senhor ele estava decidido a acabar com o povo. Sabe, a iniquidade ela se multiplicou, a maldade, as pessoas estavam totalmente equivocadas. Ele olhava para a terra e falava: meu Deus, eu criei o homem e a mulher, e olha como eles estão vivendo hoje. Mas naquele momento da história, no versículo 8, Gênesis 6, enquanto Deus decide acabar com a terra, ele olha, e na palavra de Deus diz: Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Na minha versão diz: Noé achou graça diante do Senhor. E Deus decide anunciar o dilúvio, mas ele fala: Noé, como eu achei graça sobre a tua casa, eu vou livrá-los, eu vou guardá-los, e eu vou te escolher para recomeçar. Nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para declarar a tua vida. Eu te escolhi para recomeçar. Você é a pessoa que vai recomeçar na tua casa, na tua família. Você vai ser um influenciador que vai mostrar uma nova história para a humanidade. Naquele momento Deus olha e fala: olha, você e a sua família foram escolhidos para recomeçar. Talvez você chegou aqui nessa manhã, você está falando: pastor, eu não consigo recomeçar. Queridos, quando nós decidimos dar um passo de recomeço, nós precisamos pôr em prática algumas lições importantes. Deus, esse dia, Ele te trouxe aqui para que você possa virar uma chave na tua vida. Chega de viver e continuar da mesma forma. Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua história. Eu quero que você feche seus olhos por um momento e pense hoje o que tem te impedido de recomeçar. O que tem te impedido de recomeçar? O que tem te impedido de avançar? O que tem te impedido de crescer? Quais são as áreas da tua vida que tem te travado? Quais são as áreas da tua vida que tem te impedido? Com teus olhos fechados, declara assim: se eu tocar em ti, eu verei maravilhas. E agora esse poder vive em mim. Você vive em mim. Declare: se eu tocar, e se eu tocar em ti, eu verei maravilhas. Vive em mim. Você vive em mim. Já vi demais pra não acreditar. Tudo podes fazer, nada resiste. E nessa manhã, Ele quer que você e eu possamos decidir recomeçar nessa área que você pensou. E eu quero que, se você pode, escreva esses pontos. Queridos, se você sair daqui nessa manhã decidido a pôr em prática, não vai existir barreiras, prisões, não vai existir situações que serão capazes de impedir aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas até quando nós vamos ouvir que recomeçar é necessário e nós não vamos tomar uma atitude? Quando Deus chama Noé, Ele não fala como tudo acontecerá, mas Ele pede obediência. Então nessa manhã, o primeiro ponto, eu quero que você anote: para recomeçar precisamos ter obediência. Quando nós recomeçamos aqui neste lugar,
em Pinhais, o Senhor falou comigo: pastor, você precisa voltar a pastorear ovelhas. E eu lembro, enquanto eu meditava nessa palavra na minha casa ontem, eu fiquei pensando, porque Deus olhou para Noé e falou: olha, você vai ter que cortar madeiras desse jeito, você vai ter que medir, você vai ter que fazer, porque vai vir uma grande chuva. Chuva? Sim, vai vir chuva, mas nunca choveu. E ele está falando: vai vir chuva, Noé. Mestre, mas o Senhor nunca choveu. E o Senhor começou a fazer eu lembrar de quando Ele falou para minha esposa: olha, nós precisamos voltar. E eu falei: mestre, o que eu vou fazer em Pinhais? Como que vai ser isso? E Ele começou a dar as direções. Vocês vão começar a se reunir na tua casa. Vocês vão começar a ser cuidados pelo meu irmão. O pastor Gladys começou a cuidar de nós. Nós chegamos lá, querido, ele começou a dar as medidas, os tamanhos. Eu lembro que eu cheguei na store e eu vi lá: cura da liderança, cura disso, cura daquilo. Eu comprei aquelas revistas, eu comecei a ministrar na minha casa todas as quintas-feiras. Nós precisamos curar o nosso coração, nós precisamos perdoar, nós precisamos... Eu lembro que eu comecei a colocar em prática todos os direcionamentos que Deus tinha colocado como obediência para a gente fazer. E com Noé não foi diferente. Deus começou a falar: você vai construir um barco gigante, você vai pegar 2 animais de cada espécie, você vai chamar as pessoas, querido, mas para todo mundo era loucura. Você está na igreja hoje, ainda não conseguiu recomeçar, porque muitas vezes você não tem obedecido o direcionamento que Deus te deu. Eu lembro até hoje que nós fizemos nosso primeiro culto, e a dona Sandra, que está aqui, antes de ter o primeiro culto, ela falou: olha, eu já tenho meu primeiro dízimo. E eu falava para os meninos: fala para ela dar em uma igreja. E ela disse: não, eu vou dar porque vocês vão precisar começar a fazer as coisas. Ela estava com mais fé do que o pastor. E eu lembro que no nosso primeiro culto, o valor que foi arrecadado, ele já pagou todo o nosso estágio do salão de festa. Eu lembro que eu liguei para a Jess Buqueiro e falei: como que a gente vai fazer? Eles falaram: não, o valor que tem aqui a gente já consegue pagar os 2 meses que a gente vai ficar no salão de festa. Querido, quando você decide dar um passo de fé, as coisas vão acontecer. Eu lembro que nós estávamos no carro, eu falei: Keiva, a gente precisa de uma mesa. Querido, essa mesa a gente pagou R$300. Nunca mais a gente comprou ela, porque a gente já tentou achar para comprar aqui para a igreja, mas era só porque Deus estava preparando aquele dia, aquela hora. Você entrega daqui tantas horas, entrego. Querido, quando você obedece o direcionamento de Deus, você começa a construir as dimensões de um novo tempo. Hoje o Senhor está falando: eu quero restaurar a tua casa, a tua família, eu quero mudar a tua história, mas você não obedece os direcionamentos. Deus dá as dimensões para Noé, ele começa a falar: olha, vai ter que ser assim, vai ter que ser dessa forma. E eu te pergunto: quantas vezes Deus já te entregou uma palavra e você não sequenciou, porque parece loucura? Como foi para aqueles homens naquele momento: vai chover. Fala para o irmão do teu lado: vai chover bênçãos do Senhor sobre a tua vida nessa manhã. Mas talvez você chegou aqui e você está desacreditado, porque faz tempo que nada novo acontece na tua vida. Sabe, querido, talvez você chegou aqui e você fala: pastor, nada novo acontece na minha vida, só coisas ruins acontecem. Deus te deu uma ideia revolucionária e você está preocupado que as pessoas vão rir de você. E eu te pergunto: quantas vezes Deus te entregou uma palavra e você não falou porque você ficou preocupado com o julgamento, com a comparação? Nessa manhã eu quero declarar que a obediência, ela encara qualquer circunstância, querido. Obediência, ela encara qualquer medo. Eu lembro que quando nós precisamos ir para o hotel, como nós falamos aqui hoje, era muito mais, querido. Um dia de hotel era 2 dias de salão de festa.
contigo, continua a medir. Eu lembro que eu mandei pro pessoal: gente, a gente vai precisar acordar mais cedo no domingo, quem está comigo? E querido, quando está debaixo da obediência, nunca faltou carro para levar a cadeira, para buscar a cadeira, carro para carregar som. Quantas vezes, né, Tiagão? Obediência. Para de ficar focado nas circunstâncias da tua vida e começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo à tua volta, aquilo que Deus está gerando. Até quando nós vamos deixar que as pessoas à nossa volta travem aquilo que Deus quer fazer em nós? Eu ouvi essa semana um jovem falando: pastor, eu parei de postar porque as pessoas começaram a tirar sarro de mim. Eu falei: mas você viu quanto engajamento e compartilhamento tiveram os teus vídeos? Vi. Mas é que os mais próximos começaram a tirar sarro de mim. E eu falei para ele: você está colhendo um pouco do que você plantou. Porque quantas vezes você já tirou sarro das pessoas? Pastor, mas é muito difícil, querido. Passa por cima disso. Quantas vezes as pessoas já riram de mim? Fala, família. Mas isso foi a palavra que Deus me deu. Se você rir e colocar em prática a tua, está tudo certo. Mas essa é a minha marca. Mas quantas vezes eu cheguei nos lugares que eles riram de mim? Lá em casa, os caras aqui do teclado, eles fazem um complô, eles tiram sarro, eles chegam em casa e eles ficam tirando sarro de mim, do apelo, da bênção apostólica. E aí eles ensinaram as crianças, então as crianças elas vai, coloca a mão na posição de receber, vai lá. E eu falo: Deus, o Senhor vai pegar eles, mas aquilo que o Senhor me entregou e a identidade que o Senhor me deu, eu vou obedecer. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Querido, entenda, o Senhor é que vai adiante de ti, é Ele que será contigo, não te deixará, Ele não te desamparará, não temas. Talvez esta manhã você olhe para a tua vida e você vê tudo desmoronando, mas Deus está falando comigo, com você. Eu estou preparando uma arca para que você possa reconstruir a história da tua casa nessa manhã. Apenas me obedeça. Deus está falando comigo, com você. O primeiro ponto é obedecer, e o segundo, Deus precisa de um coração disponível. Até quando nós vamos continuar nos enganando que precisamos de inúmeras coisas para chamar a atenção de Deus? Sabe, você está preocupado com a tua performance, Deus está preocupado só com o teu coração. Deus está preocupado com aquilo que Ele derramou dentro de você. Ele diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas. Não tem possibilidade de você entrar e sair de um lugar e ele não ser transformado. Mas na verdade Deus está falando: eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. O que você tem feito com a sua boca? Você tem usado ela para agradecer, para celebrar, ou você tem usado ela para murmurar e reclamar? Nós temos o maior exemplo, Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, ele era filho de pai simples, não havia pompa, riqueza, não havia uma posição elevada. Mas havia dois jovens com o coração disponíveis para viver o que Deus queria. Isaías 6,8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem atira por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Chegou o tempo de pararmos de colocar obstáculos e condições para vivermos o recomeço de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele quer agir no teu agora. Pare de esperar circunstâncias perfeitas. Ele quer fazer com o que você tem na mão hoje e aonde você está.
Queridos, quando nós começamos a construir essa arca, odres novos, eu lembro que eu falei para minha esposa: amor, eu já sofri demais nessa vida, eu quero pelo menos uma caixa, deixa eu comprar um PA pelo menos. E Deus falou conosco: você não vai comprar nada sozinho. E aí eu falei: tá, Deus, então eu vou esperar. Ele falou: não, você vai começar com o que você tem. Cadê aquele cara que já começou tantas vezes com a voz e com a palma? Quantos não lembram, né, do quem dá com alegria lá no céu brilhará? Ixi, só tem gente nova aqui. Quantos cultos eu fiz só com a voz e com a palma? Só que, querido, eu já tinha vivido tanto, eu já tinha passado por tantas igrejas grandes, com multidões, com piano de cauda, com tudo que eu sempre sonhei. E aí Deus falou: volte ao início, obedeça. Porque uma coisa Deus me fez refletir: quando nós já passamos, é fácil falar. Não, porque quando nós passamos, e Deus falou: agora eu quero que você revalide tudo que você falou para a tua equipe. Vamos começar com o que a gente tem, fazer do jeito que a gente pode. E eu falei: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu lembro, quem estava no começo, a gente tinha que soltar CD nas ministrações. Quem lembra disso? Porque eu era tecladista. Então eu cantava no louvor, depois eu dançava, aí eu fazia oferta, o Adai, e aí ela pregava, e era assim. E não tinha microfone, então a gente tinha que ficar: Deus te ama! Porque para a glória do Senhor, pessoas não faltavam, mesmo que não tinha estrutura. Essa rouquidão, ela não foi embora até hoje. Em nome de Jesus eu vou ser curado dela. Mas, querido, eu precisava gritar. Só que isso não impediu, porque comece com o teu agora, com o que você tem, aonde você está. Eu lembro que nós pregamos, nós fizemos louvor, nós adoramos ao Senhor, e quando Deus viu que realmente nós obedecemos e nós estávamos com o coração disponíveis, Ele permitiu que a primeira caixa chegasse. E, querido, entenda: fazer com que você tenha onde e agora é o que vai te tirar desse lugar de muitas vezes tristeza. Você já colocou tantas coisas para atingir, para daí viver para o Senhor, que hoje Deus está falando: chegou o momento de você despertar, se levantar. Chegou o momento de você voltar a servir. Eu te escolhi para obras maiores. A terceira lição que Noé nos ensina é confiar na promessa. Queridos, Deus fez uma aliança com Noé em Gênesis. Ele falou: olha, eu farei uma aliança contigo e a tua família. Todos aqueles que obedecerem e acreditarem não serão mortos. Existirão momentos da nossa vida que nós precisaremos trazer a memória. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:21: quero trazer a memória. Aqui na NBI diz: todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Na minha versão diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a esperança e as misericórdias do Senhor não tem fim sobre a tua vida. Querido, você está perguntando: pastor, mas eu estou preocupado, como eu vou fazer? Querido, Jeremias 1:5, o Senhor declara: antes de te formá-lo no ventre da tua mãe, antes de você nascer, eu o separei, eu designei você como profeta. Começa a usar os seus lábios para declarar aquilo que você quer ver, aquilo que você quer viver. Antes mesmo de você ser formado, Ele já tinha te escolhido. Ele declara em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. No momento da construção da arca,
pessoas. Aquela pessoa que só vem para a igreja e não faz nada, não se mistura com nada. Isso já passou para mim. Eu já sofri demais. Eu não aguento mais, eu não quero me envolver mais com pessoas. Pessoas são problemas. E existe esse primeiro público. Existe o segundo público, aquele público que é movido por conferências e cultos. Quantos são cheios desse lugar aqui? Você é tocado, Deus fala com você, Deus ministra no teu coração. E aí você sai daqui cheio, mas você não cultiva, você não permanece com toda essa presença durante toda a semana. E existe o terceiro público, que é aquele que vive segundo o que o céu diz e não o que a terra diz. É aquele público que não importa o que está acontecendo, ele está aqui, ele está declarando com seus lábios palavras de vida eterna. Ele está declarando: olha, eu sei no Deus que eu tenho crido, eu acredito, é possível viver no sobrenatural. Ele fala na palavra planos de fazê-lo prosperar. Talvez você levante de manhã, as coisas estão de cabeça para baixo, você está levantando: Senhor, hoje é o dia que eu vou prosperar, hoje é o dia que eu vou crescer, hoje é o dia que eu vou experimentar o melhor dessa terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele te faz deitar em verdes pastos, querido. Tem dia que os teus inimigos estão querendo te derrubar. Quantas vezes isso acontece comigo? O inimigo da nossa alma, ele quer nos parar. Pessoas próximas querem nos desestabilizar. Eles querem tirar você e eu do foco que é o Senhor. Mas Ele está falando: olha, não serão capazes de fazer. O Senhor ainda vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Pastor, a vingança não é honra. Ele vai mostrar para aqueles que servem a diferença daqueles que não servem. Pare de querer fazer com as suas próprias mãos. Acredite na promessa. Quarto ponto: Noé nos ensina a não sermos ansiosos com coisa alguma. Tem alguém que é ansioso aqui nessa manhã? Gênesis 8:1. Deus lembrou-se de Noé. Queridos, Noé obedeceu, Noé entrou na arca, Noé fez tudo como o Senhor disse. Mas começaram a passar a primeira semana, a segunda semana, e os dias foram passando, e aquela chuva não parava e não acontecia nada. Talvez hoje você está em um momento de processo de obediência, mas você está se questionando, está se perguntando o porquê você está vivendo tudo isso. Nessa manhã o Senhor está falando: olha, eu não esqueci de você. Muitas vezes nós aceitamos o desafio de Deus para as nossas vidas, mas quando nós começamos no processo do caminho, nós deixamos que as emoções e os traumas mal resolvidos do passado, eles comecem a impedir de vivermos o propósito que Deus tinha determinado para o hoje. Noé tinha feito o mais difícil, que era construir uma arca. E eu te pergunto: quantas vezes você fez o mais difícil e na hora de você celebrar a tua vitória, você desistiu? Ele precisou caminhar em obediência, entender que ele estava debaixo de uma direção de Deus. Pensa lá dentro, enquanto a chuva não parava, ele lembrando das pessoas zombando dele. As pessoas falando: você é maluco. Querido, e olha que engraçado, mesmo Noé sabendo que todos que zombaram tinham morrido, ainda assim ele estava dentro e seguro no propósito de Deus. E ainda assim ele estava muitas vezes se questionando: Deus, e aí? Você consegue se colocar no lugar dele hoje e imaginar quem estava lavando a louça? Será? Quem que estava? Pensa o tanto de sujeira. Pensa como que era administrar a quantidade de animais. Ter que controlar o estoque. Querido, Deus está te falando nesse novo tempo de recomeçar.
Você vai precisar ter resiliência, força, garra. Ele te escolheu porque você é forte e corajoso. E talvez você está hoje perguntando para você mesmo: eu estou esquecido. E Deus está falando: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que se esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ele continua no versículo 16: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Querido, você não está esquecido. Os teus muros estarão continuamente diante de mim. O Senhor não se esqueceu de você. Lembre-se da palavra de Deus. Tem um significado muito especial quando ele fala lembrar-se. Quando ele lembrou de Sara, ela ficou grávida de Isaac. Quando ele lembrou de Ló, ele salvou Ló da destruição. Querido, toda vez que o Senhor ele lembra, ele vai atender uma promessa. Naquele momento Noé estava esperando a hora de ter o direcionamento de sair daquele lugar. Não podia fazer nada além de confiar e acreditar no que Deus tinha falado. Mas nessa manhã eu te pergunto: chegou o momento de você recomeçar. E o que tem te travado? Quais são os medos? Quais são os questionamentos? Deus está falando: eu estou aqui para tirar toda a mentira de Satanás que está na tua mente, porque você é capaz. Deus não te esqueceu. Eclesiastes 3:1 vai dizer: existe tempo, existe ocasião certa, existe a hora, o momento para todas as coisas. Mas essa manhã é momento de recomeçar. Quinto ponto: aprenda a viver nos dias de vento e tempestades. Salmos 35, o salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas noites eu já passei chorando, madrugadas acordadas, eu e a Dai passamos. Como ela disse aqui, sem saber o que nós faremos amanhã. Mas Deus está falando, querido, quando você recomeça, no momento que você está debaixo da palavra de Deus, os ventos, eles não poderão te derrubar, mas eles vão impulsionar você para o teu propósito. Todos os dias do dilúvio e da tempestade trouxeram medo, muitas vezes temor. E talvez hoje você chegou aqui nessa manhã com medo, com temor. Mas queridos, os ventos do Senhor, eles te levarão para você viver e romper naquilo que você precisa nessa manhã. Chegou o tempo de você se posicionar. A arca, chegou o momento que as águas e os ventos começaram a levar as águas, e a arca parou nas montanhas de Ararat. Entenda, quando nós estamos vivendo o centro da vontade de Deus, querido, aquele lugar era perigoso. Não era o melhor lugar, mas era o lugar que Deus escolheu para eles estarem. Muitas vezes, ventos e tempestades inesperadas te levarão a lugares que você sempre sonhou, mas você nunca teve coragem de ir sozinho. Hoje Deus olha para cada um de nós e declara: não fui eu que te ordenei. Não fui eu. Sabe que o Senhor errou em te escolher, não. Ele olha para você e fala: eu te escolhi, eu te separei. É chegado o tempo de você ser forte e corajoso. Olha para o irmão do teu lado e fala: seja forte e corajoso, irmão. Dá uma chacoalhada nele e fala assim: olha, essa cara não está muito boa, mas reage. Para de se apavorar. Deus está falando comigo, com você. Até quando você vai ser um crente que desanima toda hora? Ele fala para Josué: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Chegou o tempo de levantarmos e vivermos o recomeço que Deus tem para as nossas vidas. Sexta lição que Noé nos ensina: recomece com o que você tem hoje. Às vezes você tem procurado o que é mais fácil, mais bonito, mais atrativo. Querido, entenda, a humanidade ela começou com Noé, mas Deus precisou tirar ele do total conforto que ele estava. Olha que engraçado, por mais que nós sonhávamos com este lugar, quando chegou o dia de dar tchau para o hotel e falar: olha, chegou o nosso último culto aqui,
Tinha gente que não queria vir para cá não, mas pastor, lá as cadeiras eram almofadadas. Pastor, lá era quentinho. Agora a gente vai sentir saudade. Pastor, lá era bem no centro da cidade. Queridos, nós começamos a colocar tantas coisas. E Deus está falando comigo, com você, para você viver o recomeço. Eu vou precisar te tirar do teu conforto e da tua comodidade. Deus encontrou graça em Noé e decidiu usá-lo para recomeçar a história. E nessa manhã eu quero declarar que Deus encontrou graça em Odres Novos. Querido, Deus encontrou graça em mim e em você para que nós começássemos um novo tempo em Pinhais. Uma igreja viva, acolhedora, uma igreja cheia da presença de Deus. Uma igreja que vive a palavra. Ah, pastor, mas nós não temos a banda, nós não temos a estrutura, nós não temos ainda a climatização total. Mas nós já temos 2 ar. No hotel só um funcionava dos 4. Já deu dupla honra, em dobro. Mas queridos, às vezes nós precisamos da promessa e não do que parece ser o paraíso. Deus falou, Tiago, esse novo tempo de recomeçar, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a Daiane, sobre cada pessoa da igreja. Vocês precisarão voltar ao início de tudo, querido. Eu voltei lá na fábrica de cadeira, eu tinha feito isso já tantas vezes, anos atrás. Porque chegou um tempo na nossa vida que todo domingo nós precisávamos de cadeira. E o Júlio foi comigo, e a gente começou a prender na saveira as cadeiras. E quando eu comecei a filmar, saindo de lá, eu falei, Deus, não são as cadeiras que eu queria, mas são as cadeiras que o Senhor preparou para esse tempo. Querido, talvez aquilo que você pensa, nós gastaríamos 50 mil de cadeira, se fosse para colocar as almofadadas. E Deus falou, começa com 10 mil, que é o que vocês podem. E eu lembro que eu falei para aquela mulher, olha, eu tenho que pagar no cartão, mas tem que passar um tanto em cada cartão. Eu falei para minha mulher, não acredito nisso, eu nunca cheguei, tem que falar assim, ó, passa 5 mil aqui, 3 mil lá, querido, mas aquele dia nós não tínhamos limite só em um cartão para fazer o que nós precisávamos fazer para começar esse lugar. Eu liguei para ela e falei, onde que eu passo isso? Passa tanto nesse, faz aquilo. Querido, mas Deus, Ele está falando, começa com o que você tem. Toda vez que eu olho o meu vídeo com as crianças e a Dani na frente, o prédio veio, e a gente fazendo, e as crianças falam, amanhã é aqui. E eu falei, Deus, recomeçar é necessário. Mas Pai, a gente vai ter que quebrar tudo de volta, a gente vai ter que fazer tudo de volta, a gente vai ter que trabalhar até tarde tudo de volta. E Deus está falando, começa com o que você tem. Chegou o tempo de você sair deste lugar que tem te aprisionado, querido. Nada será capaz de impedir o que Deus vai fazer na tua vida. Existe a hora de dar tchau para a arca, e eu termino aqui. Talvez essa manhã você está olhando para a tua vida, para a tua casa. Noé, ele construiu, ele viveu, ele passou o processo, mas chegou o momento de dar tchau. Como eu falei, nós já tínhamos até acostumados. Nós já estávamos acostumados. Montar, desmontar. Quantas vezes eu nem lembro quantas vezes nós fizemos isso. Foi muito bom o que nós vivemos, mas chegou o dia que foi necessário deixar para trás. Noé, ele nunca mais voltou para a arca. Ele começou a falar quando a arca parou o desembarque: vamos, cresçam, multipliquem, mas não voltem atrás. Para vivermos um recomeço de verdade, nós precisaremos deixar alguns lugares, experiências e muitas vezes até pessoas. Eu te pergunto, quem que tem te impedido de
de romper, de fluir, de voar. Querido, nessa manhã Deus está falando, chegou o momento de você dar tchau. Tchau para essa tristeza, para essa dor, para esse comodismo do inferno, para essa preguiça. Foram bons momentos, pastor. Era tão bom quando a igreja só era lá na tua casa, querido. A igreja está crescendo. Quem pode dar um aleluia por isso? Mas aí nós nos deparamos com pessoas dizendo: a igreja está igual. Não está igual. É você que precisa dar tchau para o teu passado e falar: Senhor, eu quero recomeçar hoje. Deus nos convida a dar um passo para essa mudança. É necessário. Deus está falando comigo, com você. Chegou o tempo de viver na direção da vontade de Deus. Pastor, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou preocupado. Queridos, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: o processo não é fácil, mas eu estarei contigo todos os dias. Ele está falando, chegou o tempo de você dar tchau. Isaías 43 vai dizer: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Ele declara: vejam, eu farei uma coisa nova sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ela está prestes a acontecer. E ele olha para você e fala: vocês não estão percebendo, vocês não estão enxergando. Se for preciso, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está te convidando, me convidando essa manhã: acredite em mim. Chegou o tempo de você entender que nada é em vão. Ele tem um novo tempo para você, para a tua casa, para a tua família.